that's creating this desire that you have. Então você pode perceber por meio disso que tipo de coisa está em você que está criando esse desejo que você tem. See, there's a certain thing that you thirst for, Veja, há certa coisa da qual você tem sede. and it can tell you in your soul what this desire is by the nature of the thirst that you have. E ela pode lhe avisar em sua alma qual é esse desejo pela natureza da sede que você tem. I hope that you can understand that. Espero que você possa entender isso. There is a control tower of the soul and one for the body. Há uma torre de controle da alma e uma para o corpo. And each tower is a warning caller for the needs of the other. E cada torre é que avisa quanto às necessidades da outra. Each one calls to the need for what the caller is calling for. It sends out a wave of warning. Cada uma é que avisa quanto às necessidades que a outra tem, pelas quais está clamando. Envia uma onda de aviso. For instance, the flesh thirsts to satisfy the desires that's in the body. Por exemplo, a carne tem sede de satisfazer os desejos que estão no corpo. And the spirit desires for the things that's in the soul desire is. E o espírito deseja as coisas que estão na alma. O desejo é... And many times these war one against the other. E muitas vezes estes guerreiam um contra o outro. We find there a great trouble today, that too many people try to live between those two desires. Nós encontramos aí que é um grande problema hoje, que muitas pessoas tentam viver entre esses dois desejos. For one of them desires the things of the earth, the other desires the things of heaven. Pois um deles deseja as coisas da terra, o outro deseja as coisas do céu. Like Paul describes it in Romans 7:21. Como Paulo disse, como descreve em Romanos 7:21, When I would do good, then evil is nigh. quando quero fazer o bem, então o mal está perto. When you try, did you ever have that in experience, Christians? Quando vocês tentam, já tiveram essa experiência, cristão? That when you're trying to do something that's worthwhile, Que quando estão tentando fazer algo que vale a pena, go to make an effort to do something that's good, vão se esforçar para fazer algo que é bom, then you find out that there is a devil on every hand, just to upset you. Everything that you... então descobrem que aí está o diabo por todo lado, só para perturbá-los. Tudo que vocês... And that's one good thing that I'd like to say this, as the Christians might know. E isso é uma coisa boa, isso. Gostaria de dizer isto para que os cristãos possam saber. That when you're starting to do something, and there's something always trying to upset you and do it anyhow. Que quando estão começando a fazer algo e há algo sempre tentando perturbá-los ao fazê-lo, façam assim mesmo. That's the devil there trying to keep you from doing what's right. Esse é o diabo aí tentando impedi-los de fazer o que é certo. Many times I meet people that's prone to be a little nervous. Agora, muitas vezes, conheço pessoas que são propensas a ficar um pouco nervosas. When they find out that they're trying to do something and everything's just blocking it off on both sides. Quando descobrem que estão tentando fazer alguma coisa e tudo está bloqueando de ambos os lados, Say, it might not been the will of the Lord. See? elas dizem, pode não ser a vontade do Senhor. Estão vendo? Don't let the devil lie to you like that. Agora, não deixem o diabo mentir para vocês assim. The first thing is find out whether it's the will of God or not. A primeira coisa é descobrir se é a vontade de Deus ou não. And then, if you want to know where it's the will of God, look into the Bible. E então, se quer saber se é a vontade de Deus, olhe na Bíblia. There is a thing that sets you straight, is the Word of God. Aí está a coisa que o corrige, é a palavra de Deus. And then, if you see it's in the Word of God for you to do it,
Então, se você vir que está na palavra de Deus para você fazer isso, like for instance seeking for the baptism of the Holy Ghost. como por exemplo, buscar o batismo do Espírito Santo. Many times I run into people who say, well, I sought for the Holy Ghost and I just couldn't receive it. Muitas vezes tenho me deparado com pessoas que dizem, bem, tenho buscado o Espírito Santo e simplesmente não consigo recebê-lo. I don't believe it's for me. Não creio que seja para mim. Every time I get down, I get sick. Toda vez que me ajoelho, eu passo mal. And I go to praying, if I fast, I get sick. E se vou orar, se jejuo, eu passo mal. And if I try to stay all night, I get so sleepy, I can't get off my feet. E se tento ficar a noite toda, se fico acordado, fico tão sonolento, eu não consigo me levantar. Remember, that is the devil. Lembre-se, isso é o diabo. Because God intends for you to have the Holy Spirit. Porque Deus quer que você tenha o Espírito Santo. It's for whosoever will. É para qualquer um que quiser. Many times you find when you're prayed for in a meeting for divine healing, Muitas vezes você nota, quando recebe oração numa reunião para a cura divina, then the next day you find out, no doubt, that the devil will make that twice as bad as it was the day before. See? então no dia seguinte você verifica sem dúvida que o diabo torna isso 2 vezes pior do que estava no dia anterior. Está vendo? Remember, that's just Satan trying to get you away from the blessing that God's got for you. See? Lembre-se, isso é só Satanás tentando afastá-lo da bênção que Deus tem para você. Está vendo? Don't you listen to that fella. See, always press right on. Não dê ouvidos a esse sujeito. Está vendo? Sempre prossiga adiante. I had an experience of that just recently on the road to Africa. Tive uma experiência quanto a isso recentemente, a caminho da África. If I ever had any time that the devil ever did press at me was to go to Africa this last time. Se já tive uma ocasião em que o diabo me pressionou, foi ao ir para a África esta última vez. It become one of the finest meetings and times that I ever went overseas. Tornou-se um dos melhores encontros e ocasiões ao ir para o exterior. I believe, more things accomplished in that little time that I was there, besides my hunting trip, than I ever did at any time. Eu tive, creio, mais coisas realizadas nesse pouco de tempo que estive lá, além da minha caçada, do que já tive em qualquer tempo. I always thought that those churches didn't want me there. Sempre achei que aquelas igrejas não me queriam lá e... Come to find out, I had a letter from someone that it was, they didn't want me there, all the association. Fui descobrir, recebi uma carta de alguém que era, que eles não me queriam lá, toda a associação. And found out it was one man with a letterhead from an organization that said, E descobri que era um homem com um papel timbrado de uma organização que disse: we don't want you. He meant him and his family. nós não o queremos. Ele quis dizer ele e sua família. See? So then when I got over there, I see just we, that was he and his family. And it wasn't the people at all. Vejam, apenas nós, era ele e sua família, e não era o povo de modo algum. So now it's a great field opened up for us. Assim, agora é um grande campo aberto para nós. See, when Paul said, when I would do good, then evil is nigh. Vejam, quando Paulo disse, quando quero fazer o bem, então o mal está perto. You let a young convert come tonight to the altar somewhere here in the tabernacle or out across the nation. Deixem que um jovem convertido venha esta noite ao altar, em algum lugar aqui neste tabernáculo, ou nação afora. And just remember tomorrow. Uma boa noite com Jesus. Deus os abençoe. Graças a Deus. Estamos essa noite aqui na casa de oração. Vamos nos pôr de pé e vamos iniciar orando ao nosso Pai Celestial, né? Fechamos nossos olhos e vamos com a cabeça inclinada, coração inclinado na sua presença grandiosa. Cremos que seremos ajudados por Ele nessa noite.
Nosso poderoso Deus, é muito especial, glorioso estar aqui neste lugar. Ó Deus, sentimos alegria na nossa alma, Senhor, porque podemos sentir Tua presença. Desde já, Senhor Deus, a paz de espírito, Senhor, é um prazer tão grande, meu Deus. Não tem dinheiro que paga isso, meu Pai. Ter paz de espírito, ter segurança, Deus, segurança da vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Pai eterno, fale conosco nessa noite, vivificando, meu Deus, a mensagem no nosso coração. Nós já ouvimos a voz do Teu enviado, Senhor. E como é bom ouvir esses recados, Pai, que sempre ouvimos, ó Deus. Abençoa nossos hinos, esse culto de oração, inspirando, Deus, nossas orações, que sejam feitas de coração na Tua presença, no santo e querido nome de Jesus. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas. Senhor Deus, venha falar, curar, libertar nessa noite, no santo nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Pode sentar, irmãos. Vamos louvar a Deus. Graças a Deus. Chuva de bênçãos. 187. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos do céu, chuvas de bênção, chuvas de bênçãos do céu, todas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida e paz e perdão, os pecadores indignos,
sou, ó Salvador. Cantemos isso como uma oração nessa noite. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unida de Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie deste Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegares à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Ou se voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nessa noite nós vamos ter nosso culto de oração. E temos aqui alguns pedidos, também um agradecimento. Eu quero pedir oração em favor de uma tia minha, nós chamamos ela de Nira. Ela está enferma, bem enferma, com algumas doenças. Quero pedir oração nessa noite. Também o irmão Antônio, lá de Chapecó, está pedindo oração. Ele deseja uma direção de Deus acerca de uma viagem que ele tem que fazer, mas quer a direção de Deus, né? E também em favor da mãe da irmã Stephanie, como que é o nome dela mesmo? Liana, né? Liane, em favor dela também, está enferma. Eu estava hoje ali no escritório meditando nisso, né? As orações nossas, nessa noite nós vamos orar. Às vezes nós pensamos assim, né? A fé da gente, né? Uma oração, ela só vale se nós pormos a mão na cabeça de alguém, né? E não é assim. Ou só vale se a pessoa estiver aqui ou estiver. Nós podemos orar e uma pessoa lá do outro lado do mundo ser curada. Lá do outro lado da terra.
ser abençoada e ser curada, né? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é onipresente. Ele está aqui, está lá no culto em Goiânia essa hora, está lá no pastor Adalto, está lá no pastor Luiz Mendes, está lá no pastor fulano e assim vai. Está em todos os lugares. Ele preenche os céus e a terra, né? Então nós devemos orar com essa confiança. Eu contei hoje para a irmã Stephanie, tive uma vez um testemunho assim. Eu peguei um pedido de oração com um irmão, com muita confiança me deu, e disse para mim orar. Nós oramos e levantamos assim, o pedido a Deus. E uma pessoa estava já internada para ter a perna amputada na outra semana, né? E Deus ouviu nossa oração, a pessoa não precisou amputar a perna. Então essas coisas têm que mexer com a nossa fé, né? Tem que mexer. Vê que o irmão Brana, a esposa dele, estava para ser operada, né, de um tumor no seu útero, do tamanho de uma laranja. E o irmão Brana estava longe numa campanha fazendo culto, e ela lá na sala de cirurgia, e o irmão Brana levantou a mão e disse assim: Senhor, antes de o médico encostar nela, eu peço que a tua mão encoste, toque. E o médico foi fazer a cirurgia, antes disso fazer o exame, procurou. Cadê a laranja lá dentro, né? Deus tocou, né? Então nós temos que ter essa fé, né? Também aqui tem um agradecimento do irmão João, com a irmã Ju. Agradecemos primeiramente a Deus e a oração da igreja, e em especial nosso pastor por o tempo em que ele esteve sempre disposto a buscar nós. Que Deus recompense cada dia mais, abençoe o seu ministério, dando saúde, força, cada dia para prosseguir em frente. Estamos muito gratos a Deus e assim que Deus abençoe cada um. O irmão João pôde hoje comprar seu automóvel, né? Graças a Deus. Louvamos a Deus por isso, por essas palavras também, né? Vamos orar então, mesmo assentados, e vamos juntamente dedicar essa chave desse automóvel. Sempre fazemos isso. Senhor nosso Deus, nós queremos humildemente em Tua gloriosa presença agradecer por todas as chuvas de bênção que temos recebido. De fato, temos sido molhados por essa chuva de bênção. Às vezes nós não percebemos isso pela nossa agitação. Somos tão agitados e preocupados e quase não percebemos a chuva de bênçãos que temos recebido. Mas, Pai eterno, queremos agradecer. E juntamente com este casal, dedicamos este automóvel a partir de hoje, ó Deus, nas suas mãos, pedindo que livre de qualquer espírito de acidente. Deus, se esse automóvel foi usado para alguma coisa indevida, qualquer espírito ali, que agora possa sempre o anjo estar ali acampado. Ser, meu Deus, aquele protetor ali, Deus, dentro deste carro, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, livra do homem mau, do ladrão, Deus, do homem mal intencionado. Em nome de Jesus Cristo, que seja uma bênção para eles vir à igreja do Senhor, ó Pai, poder ter os seus lazeres. Dedicamos em nome de Jesus Cristo. Também, Senhor, esses pedidos de oração, minha tia, irmão Antônio, Senhor, a mãe da irmã Stephanie, Deus eterno, o Senhor disse para nós chegar com confiança
ao trono da graça. Pai, ó Deus eterno, talvez essas pessoas não tenham a fé que nós temos, mas eles também são seres humanos, Senhor. E nós pedimos, Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor Deus. Pai bendito, nós não estamos ordenando ao Senhor quem somos nós. Estamos pedindo humildemente, colocando esses pedidos nas suas mãos, porque o Senhor gosta, Senhor, de demonstrar o seu poder, seu atributo de curador. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que essas pessoas recebam, Senhor, aquilo que elas têm necessidade, ó Deus. Nós pedimos humildemente, no nome de Jesus Cristo, também em favor do irmão Antônio, que o Senhor anime seu coração, se for a vontade do Senhor, mas se não for, ó Deus, livre teu filho, ó Pai, desanime, não deixe, Senhor, fazer, se não for a vontade do Senhor. Foi assim que nós prometemos a Ele que iríamos orar. Também nossos pedidos, nossas necessidades, colocamos diante de Ti, Senhor Jesus. É o que pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos ficar de pé. Mais uma vez, Senhor, antes de abrirmos e lermos melhor Tua Palavra, ó Espírito de Deus, queremos poder nessa noite estarmos em uma condição que transmitíssemos alegria para o Espírito do Senhor. Pai, que nossa vida seja como a de Enoque, que alcançou um testemunho que agradara ao Senhor. Perdoe-nos, Senhor, porque nós erramos bastante, Senhor Deus, mas nós não desistimos. Nós queremos a ajuda de Deus e com ousadia falamos como o apóstolo Paulo: Deus é o meu ajudador. Levante sua mão agora, vamos dizer juntos: Deus é o meu ajudador. Aleluias. Vivificando nos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler, irmãos, aos Hebreus capítulo 11. Vamos ler até o verso 5. Natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Preste bem atenção nesse versículo 2. Porque por ela, isso é pela fé, né, os antigos alcançaram testemunho. Se alguém poderia dizer, Deus fez isso por mim, é porque eles tiveram fé, né?
3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Amém? Vamos ler a escritura que nós lemos sempre juntos, Hebreus 4, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém, Senhor. Vamos nos assentar, temos um hino ali para nós apreciarmos do espírito da oração, né? Irmão Fábio também colocou aqui, né? Agradece pela abertura das portas do trabalho, né? Glória a Deus, louvamos a Deus por isto também. Amém. Tão carinhosas mãos de meu Jesus, mãos que carregaram a pesada cruz, mãos que só fizeram boas coisas, que trazem paz e amor ao coração, mãos que podem acalmar em grande dor, ó mãos divinas de meu Redentor, mãos milagrosas que dão vida, abençoar a grande multidão e todos que o buscaram com a cruz.
mãos redentoras de meu Cristo. Mãos tão carinhosas de meu Cristo, mãos que me tocaram com muito amor. Sinto em suas mãos segurança, de um futuro cheio de esperança. Mãos que podem acalmar em grande dor, ó mãos divinas de meu Redentor, mãos milagrosas que dão vida, ó mãos que abençoaram a grande multidão e todos que o buscaram com ardor, mãos redentoras de meu Cristo. Mãos redentoras de meu Cristo. Amém. Graças a Deus. Na mensagem A Fé Perfeita, nós podemos, na segunda passada, observar que a fé está baseada no perdão. Eu quero falar ainda um pouquinho mais para frente aqui, sobre fé. Veja bem, agora queremos falar sobre a fé e de uma maneira diferente. A fé perfeita. Eu acho particularmente tão bonito isso, essas 3 palavrinhas, né? A fé perfeita. É tão bom pensar assim. Eu quero ter uma fé perfeita, né? Eu não quero ter uma fé imperfeita, mas eu quero ter uma fé perfeita. A palavra perfeito é uma palavra muito forte, né? Às vezes, oxalá todo cristão pudesse pensar assim: eu gostaria de ser um cristão perfeito. Que coisa, né? Gostaria de ser um cristão perfeito, não entristecer meu Deus em nada. O Ombrana disse, né? Uma oração em lágrimas. Quem escuta os áudios, o Ombrana falando em áudio, às vezes ouve isso. Em lágrimas, em gritos, ele diz: Senhor, eu tenho examinado até os meus pensamentos, para ver se não tenho te entristecido, né? Oxalá nós pensássemos assim, irmãos. Fé perfeita. Pensasse: Senhor, eu gostaria de ser um cristão perfeito. Aí, se você pensa assim, você pensa: eu gostaria de ser uma esposa perfeita, meu marido. Gostaria de ser um marido perfeito. O que é um marido perfeito para o mundo? Marido perfeito para o mundo é um homem que, né? Do jeito que o mundo... Mas o que é um marido perfeito para Deus?
que é uma mulher perfeita para o mundo? Aí fora. É uma mulher bonita, é uma mulher pintada, é uma mulher perfeita para eles, é a beleza. Aí põe até uma foto, essa é a mais perfeita do mundo, né? Para Deus isso é um lixo. E para Deus, o que é perfeita é uma mulher, como a Bíblia diz, né? Submissa, como Sara, né? Que diferença, né? Que diferença. Aí nós temos a escolha, ou eu sou perfeita ao modo de Deus, ou quero ser perfeita ao modo do mundo. Se eu quiser ser perfeita aos olhos do mundo, cedo ou tarde, eu tenho que frequentar salões, tenho que fazer, não me contento com as roupas e assim vai, né? O homem do mesmo modo, né? Mas essa palavra perfeito é uma coisa interessante, né? Funcionário deveria pensar, eu quero ser um funcionário perfeito, quero ser um patrão perfeito, quero ser um pastor perfeito. Nossa, que vergonha dá de pensar isso. Quero ser um diácono perfeito. O que é um pastor perfeito? É um pastor que não erra. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 5, até está aberto aqui um pouquinho para baixo de onde nós lemos, ó. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo, pastor, está rodeado de fraquezas. O pastor que não tem fraqueza, ele não está aqui dentro, né, de Hebreus capítulo 5. O membro perfeito, o cristão perfeito, pastor perfeito, diácono perfeito, músico perfeito, não é aquele que não erra, o que não tem fraqueza. Sabe o que é para Deus aquilo que é perfeito? É aqueles que crê corretamente. Amém. Crê, se você crê corretamente, você pode ver uma coisa. Quem crê corretamente erra, mas não fica caído no erro. Não é assim? Você pode errar, eu vou errar, você vai errar, mas nós não ficamos prostrados ali. Ah, já que estou errado agora, vou ficar mesmo assim, vou ficar errado, acabou-se. Não. A prova da fé perfeita é isso. Se você cai, você levanta e sai do erro. Isso é uma coisa muito, muito gloriosa se pensar, né? Nunca ficar prostrado no erro seu. Isso é uma coisa muito tremenda, a fé perfeita. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. Que coisa, né? A fé vem pelo ouvir. Eu recordo de uns cultos atrás, quando o profeta disse, eu não quero ouvir, quando recebeu aquela notícia, né? Eu não quero saber, porque do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir, a iniquidade, a incredulidade também vem pelo ouvir. Sabe qual é a boca do cão branco e a boca do cão negro? É os nossos ouvidos e os nossos olhos. De que jeito que desce para o coração? Tem que passar por um canal. Tem que passar por um canal de audição. Tem que passar por um canal de olhos. Mas principalmente a audição que vem e entra, passa pelo raciocínio, pela consciência, pela imaginação, pelo afeto e pela razão
e desce ao coração. É um filtro. Quem é nascido de novo tem esses 5 sentidos do Espírito cristão. Quando pode passar uma música na rua, quando entra no ouvido, logo a sua fé, como ela é cristã, a sua consciência se tornou uma consciência cristã, uma música passa, a sua consciência já bate ela para fora. Uma coisa ruim chega nos seus ouvidos, aquilo não... Então, a fé vem pelo ouvir, como as outras coisas ruins também, pelo ouvir. Pensemos nisso. O que eu tenho ouvido está me dando fé? Você não pode ser salvo sem fé. Eu não posso ser, você não pode ser salvo sem fé. É preciso crer. Você sabia que crer em Deus, até o diabo crê? Sabia disso? Sabe, né? Tiago fala isso. Não vou tentar achar que talvez não vou conseguir. Mas o apóstolo Tiago disse: você crê que há um só Deus? Faz bem, porque os demônios também creem e estremecem. Demônios creem em Deus. A diferença é que eles não creem na palavra de Deus. É como o mundo. O mundo tem a mesma fé que os demônios têm. A pessoa está lá no bar, está lá na boate, está lá na política e fazem orações, creem em Deus e tudo. Mesma fé que os demônios têm. Agora, os eleitos creem em Deus e creem naquilo que Deus deixou escrito também. Essa que é a diferença. Já pensou ter a mesma crença dos demônios? Eu creio em Deus, mas também os demônios também creem. Então nós queremos ter a fé perfeita, né? Já vamos entendendo assim. Você não pode ser salvo sem fé. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que nós ouvimos, nós temos que crer. Nós podemos ouvir a mensagem, ouvir, mas se nós não crermos no que nós estamos ouvindo, pouco adianta. Você não pode ser salvo sem fé. E a fé é algo que você tem que crer que existe e, em realidade, nenhuma outra coisa declarará que ainda existe senão a própria fé. Compreende? Agora também, aquele que vem a Deus tem que crer que Ele existe. Isso aqui é bom. Aquele que vem a Deus tem que crer que Ele existe. Isso é grande, irmãos. Crer que Deus existe. Você ter uma fé assim no coração. Deus existe. Você ter uma fé assim. Deus está comigo. Você está dirigindo, você ter essa fé. Deus está aqui comigo. Você está trabalhando, Deus está aqui comigo. Você está no hospital, você crê, Deus está aqui comigo. Você sabia que o irmão Brana sofreu um acidente na sua morte? Um rapaz mexicano com farol queimado veio na contramão, fechou de frente com ele. O carro do profeta amassou tudo, entrou para dentro, né? Ele foi o mais violentado ali pelo acidente. E sangue, machucado, tudo machucado. Ainda assim, o Billy pegou a mão dele, colocou assim em cima da mãe, a esposa dele, que estava morta. Pegou a mão dele assim, colocou em cima dela. E ela ressuscitou. Deus estava ali, no meio de um monte de lata amassada e sangue, Deus estava ali também.
Deus não está com a gente só quando a gente está comendo e dando risada e tudo está bem, está tudo tranquilo. Deus está conosco em todas as horas. Na verdade, Deus não nos abandona. Quem abandona Deus somos nós. Deus não nos deixa. Você pode ver que nós lemos aqui, ó, Enoque foi transladado. Mas antes de ser sabe o que aconteceu com Enoque? Enoque estava caminhando, como se ele tivesse aqui, ó, pegado o início do asfalto, aqui, e foi caminhando. Só que ele estava tão no Espírito de Deus, vivendo uma vida tão maravilhosa, que a Bíblia diz, antes de ser transladado, achou um testemunho que agradara a Deus. E Enoque foi caminhando no Espírito de Deus, caminhando. Vamos dizer que ele estivesse aqui, né? Foi caminhando no Espírito, foi. De repente, os seus pés foi subindo assim do chão. Foi subindo, foi saindo 1 metro, 2, 3, 4, 5. De repente passou a altura da casa, a altura das árvores. E no Espírito de Deus foi indo, daqui a pouco passou as nuvens e foi, está lá até hoje. Foi assim. E eu creio nisso. Agora, antes de ele ser transladado, ele achou testemunho que agradara a Deus. Veja bem, aquele que vem a Deus tem que crer que Ele existe. E é impossível, veja bem, é impossível agradar a Deus sem fé. Impossível. Se nós orarmos nessa noite, mas eu vou dizer assim, ó, não se preocupe com palavras bonitas, não se preocupe com que se você vai falar, se está sendo bonito. Ore com o coração. Ore com a sua vida mesmo. Ore assim, coloque suas necessidades a Deus. Deus prometeu suprir nossas necessidades. Ore, tenha fé no que você está orando. Tenha fé. Se você não crê, é impossível agradar a Deus. Veja, você não pode agradar a Deus de outra maneira, a não ser tendo fé. Se você diz que crê em Deus, ainda quando nunca o tem visto, porque Ele é um Espírito, então tem que crer por fé. E se pelo contrário você pudesse ver, então já não seria fé. Aí a visão te diz. Qualquer coisa que os sentidos declaram já não tem nada a ver com a fé, porque já é um fato científico. Isso já não é fé. Veja bem, Deus deu tato, audição, visão, olfato e paladar. 5. Você pega, você cheira, você sente o gosto da boca, você vê com os olhos e você ouve. Esses sentidos, eles podem muitas vezes ser um atrapalho tremendo para a nossa fé. Porque você está sentindo. O irmão Bruno fala, você escutar hoje na voz do profeta, você recebe oração hoje, amanhã você está se sentindo muitas vezes pior. E às vezes nós pensamos, bom, agora eu vou lá receber oração, quando o pastor orar, vai sumir a dor na hora. Pode, também pode. Mas às vezes pode aumentar a dor amanhã para ver a sua fé. Aí uma pessoa perguntou para o irmão Brana, quem sabe, vendo tantos testemunhos, tanta coisa, irmão Brana, quanto tempo dura a minha cura? Quanto? Quanto tempo eu fico curado? Ele disse, o tanto quanto dure a tua fé. A tua fé mata uma doença, enterra ela e põe ela lá no inferno de onde ela veio. Mas se você tiver incredulidade,
começar a duvidar e duvidar e duvidar, eu acho que não, aí vem o diabo, porque na cabeça da pessoa eu acho que Deus não tem mais nada comigo, e aquela coiseira toda, isso pega a fé da gente e põe a fé lá. Não, nós queremos fé perfeita. Fé perfeita, fé perfeita, isso é muito grande, muito bom. Então isso seria científico. Se você estiver vendo ou estiver pegando, então não precisa ter fé. Porém, você tem que aceitar a Deus por fé. Porque Deus não vê com o olho. 1 Timóteo, Paulo disse, Deus é invisível, invisível. Então não tem como ser visto. A Bíblia diz, nunca foi visto por homem algum. O apóstolo, um livro chamado Apóstolos Pés Sangrentos, Sadhu Sundar Singh, foi o seu escritor. Ele disse que foi arrebatado numa visão, numa transladação, chegou lá no céu e disse, eu queria ver Deus. Aonde está Deus? Aí uma voz disse, Deus não é visto. Ele é um espírito. Do jeito que você não vê ele lá na terra, você não vê ele aqui no céu também. Ele é visto no seu Filho. Pai, eu o fiz conhecer. Jesus disse assim. Felipe, São João capítulo 14, Felipe disse, mestre, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Porque Jesus tudo que ia fazer, ia orar para alguém, dizia assim, eu não posso fazer nada se o Pai não me mostrar. Eles começaram a ter aquela ansiedade de ver o Pai. Jesus ia caminhar, ia fazer alguma coisa, disse, o Pai me mostrou. O Filho nada pode fazer se não vê o Pai fazer por primeiro. E os discípulos ao redor e ao redor, mas meu Deus, onde está o Pai dele? Ele fala, eu vou orar ao Pai. Mas onde está o Pai dele? E tudo, daqui a pouco, Felipe se encorajou. São João capítulo 14, sentados assim, Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta, se o Senhor nos mostrar. São João capítulo 14. Quem sabe Jesus deu um sorriso para ele. Pois leia em casa para você ver. Jesus disse, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. E digo mais, as palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eles não entendiam porque Deus, ao mesmo tempo que estava no céu, estava ali. Compreende isso? Ele é onipresente. Como que Jesus sabia que Natanael estava lá debaixo da árvore? Quando Filipe disse para Natanael, vamos encontrar Jesus lá, quando ele estava chegando com Filipe, Jesus disse, aí está um varão em que não há dolo. Natanael ficou meio assim, né? Daqui a pouco Jesus disse, antes de Filipe te encontrar lá, eu te vi. Eu estou aqui, mas vejo lá. Ele está aqui, mas ele vê lá do outro lado do mundo essa hora. Ele está aqui, mas pode ouvir nossas orações e tocar essas mãos tão carinhosas, tão maravilhosas. Mão que não precisa para expulsar um demônio, pôr a mão na cabeça e chacoalhar. O profeta falou assim, ó, com a ponta do seu dedo, ele expulsa o demônio pior que existia no inferno, apenas com a ponta do seu dedo. Sai, diabo. Só isso. Com a ponta do seu dedo. Ele não precisa pôr as mãos e Jesus fazer força para expulsar um diabo. Com a ponta do seu dedo ele faz isso. Ajuda-nos a crer nisso nessa noite. Você tem que aceitar por fé. Aquele que vem a Deus tem que crer em Deus. Você crê nessa noite? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Você tem que vir a Deus por meio da palavra. Tome a palavra assim como diz e estará correto. Compreende? Veja aqui que exemplo. Vamos só mais esses 2 parágrafos para nós orar.
Abraão teve que crer somente no que a voz lhe disse. Meu Deus, isso aqui é profundo, irmãos. Abraão teve que crer somente no que a voz lhe disse. Irmãos, vamos entender uma coisa aqui, ó. Aqui está a voz de Deus em forma de letra. Será que temos esse entendimento? A voz de Deus em forma de letras. O irmão Branham disse: esse não sou eu, é apenas minha voz. Na mensagem Provando Sua Palavra, ele disse: essa mensagem não tem nada a ver comigo. Ele disse: eu prego coisas que nem eu, elas são contrárias aos meus pensamentos. Mas esse não é eu, é apenas minha voz. Por quê? Porque era Deus usando aqueles lábios humanos para dizer: assim diz o Senhor, para pregar todas essas coisas para nós. Assim, quando você lê Carta do Apóstolo São Pedro, não era Pedro, era somente o homem sendo usado por Deus. Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, ali era a voz de Deus. Como Abraão também ouviu a voz de Deus através daquele homem chamado Melquisedeque. Um homem estranho apareceu lá e lhe promete, um filho. Veja bem, Abraão teve que crer somente no que a voz lhe disse. Agora, você já pensou se Abraão não tivesse prestado atenção? Melquisedeque falando com ele nem estava nem aí. Mas quando ele falou, Abraão pegou aquelas palavras assim, pôs elas lá no fundo do coração e creu. Você terá um filho velho, enrugado, não estava nem aí com isso. Ele pegou aquela palavra como a vida e a morte e creu naquilo lá no seu coração. É isso que vence o inimigo. Abraão teve que crer somente no que a voz lhe disse. E quando ele tinha 100 anos, já havendo passado 25 anos, ele tinha muito mais confiança na promessa do que quando lhe foi dada 25 anos atrás. É que ele creu nela. Eu não sei vocês, mas hoje eu creio muito mais na mensagem do que quando eu conheci. Hoje parece que eu amo mais ela ainda do que quando eu conheci. E toda pessoa que crê, o tempo não vai ser batalha para nós. Se Jesus tardar 10 anos ou 15, a igreja vai continuar fortalecida, porque a igreja está agarrada numa voz. Na voz de Deus. Amém? Ó, o irmão Branham leu Romanos 4, verso 20. Veja bem o que está escrito. Abraão, e não duvidou, aí que está a bênção. E não duvidou. A dúvida é do diabo. Eu não sei, será que eu vou ser curado? Será mesmo? Quando fala assim, pronto, acabou. Será mesmo que Deus vai ouvir minha oração? Será que vai acontecer? Por isso que Jesus sempre dizia, se vós disser, lança esse monte daqui para lá, e não duvidar em seu coração, aquilo que disse será feito. Está vendo que para chegar nesse poder, nesse nível de palavra falada, não vai poder ter uma dúvida em nós. Não vai poder. Por isso que é bom, irmãos, vou falar para vocês. É bom viver uma vida separada do mundo. É bom demais, é gostoso. Você sabe assim que você não é o que deve ser, mas você está indo para o lugarzinho que precisa estar. Você sabe. Você geme, Senhor, você ora, mostra para mim o que mais que eu preciso fazer para mim estar mais perto ainda do Senhor. Mostra, se eu não estou vendo, revele para mim, mostre para mim, porque eu quero. Você diz, essa é a minha sede.
Tem gente que ainda está com sede meu Deus do céu, gente, você vê na lotérica ali, ó, quer ganhar 68 milhões de reais. Que sede, né? Que sede que estão. Ele tinha muito mais confiança na promessa do que quando foi dada há 25 anos atrás. Agora veja, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Abraão não. Por isso que ele foi chamado nosso pai na fé. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, mas Abraão, tanto tempo assim, sei não, hein? Glória a Deus, eu continuo crendo. Abraão, mas será mesmo? Você já orou? Você né, tal? Como é que é? É o crente carnal, né? O crente carnal só sabe falar coisa negativa, só coisa ruim, só dúvida. Mas Abraão não duvidou. Ele era um homem separado. Se você lê Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que Abraão vivia lá nas cabanas. Não tinha nenhuma casa assim. Ele até falou para Ló, sabendo da sede de Ló, né? Ló, escolhe aí, para onde você vai? Ele sabia que a fé deles não dava certo. Não tinha jeito não. Tem coisa que não tem jeito de evitar. É o próprio Deus que separa. Não fecha a fé. Como andarão dois juntos se não estiver de acordo? Por isso que não tem jeito de um cristão que tem fé perfeita ter um amigo do mundo. Amigo que eu estou falando. Conhecido é uma coisa, colega é outra coisa, mas amigo, conseguir andar juntos, só se estiver de acordo. Compreende? Agora, Abraão disse, ele sabia, não estava fechando, a fé dos dois não fechava, até que chegou um ponto, Abraão lutou pelo sobrinho dele, pegou 318 homens, vamos atrás do meu sobrinho, vamos resgatar ele lá do rei de Sodoma, foram lá, mataram os homens, resgatou o sobrinho, lutou por ele, mas chegou uma hora que, vamos fazer o seguinte, Abraão, Ló, o que você quer da vida, meu filho? Escolha, posso escolher. Onde você vai? Se você for para cá, eu vou para cá. Nós não dá mais certo. Não vai ter discussão mais conosco. Aonde é a sua fé? Sua fé é para ir para Sodoma? Vai para lá. Então, beleza. Escolhe. Você vê que, olha que tipo de fé, se era a fé perfeita que Ló tinha. Ló pegou e já olhou direto para Sodoma. Opa, já que eu tenho direito de escolher, né? O lado de cá era só aquele chatão, aquele sertão assim, ó. Olhou para lá, Sodoma, dinheiro, fama, mulher. Ele tinha um gosto por política, diz o Mombrana. Ló queria consertar Sodoma e coisa e tal. Então tá, Abraão, já que eu tenho direito de escolha, eu vou pegar por aqui. Abraão disse amém, pode ir. Foi para lá, foi cada um para o lado oposto. Abraão foi com a companheira dele, foi. Separado de Sodoma. Longe. E Ló, indo para Sodoma. Sodoma. Abraão longe, cada dia, cada passo que Abraão dava, era mais longe ainda de Sodoma. Ei, glória a Deus. Senhor, nos dê esse passo, Senhor Deus. Cada passo que nós der, seja para mais longe do mundo, das coisas do mundo, Senhor Jesus. Vamos vir para o altar, irmãos. Vamos pensar nisso. Cada passo que Abraão dava era um passo para longe de Sodoma. Oh, meu Deus, ajuda nós nessa noite. De repente ele botou a cabaninha dele lá no meio do deserto. Mas Deus visitou Abraão. Ei, glória a Deus. Deus visitou Abraão. Lá para Sodoma foi só anjos.
O mundo denominacional está cheio de anjos aí, fazendo cura, fazendo milagres, como aqueles anjos foram lá em Sodoma. Mas a noiva, Abraão é um tipo da noiva. Abraão não recebeu visita de anjo só. Ele recebeu o próprio Elohim, o próprio Deus. Ei, glória a Deus! Veja que lado, veja que caminho nós estamos andando. Se é o caminho de Ló ou se é o caminho de Abraão. Que caminho estamos andando? Vamos dar um passo nessa noite para mais longe de Sodoma e Gomorra.